Coitado do Churchill, ou não. Michele Bolsonaro resolveu usar o ex-premier inglês para exaltar seu marido preso. Será que a comparação vale mesmo? O que isso significa, hein? Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes Sei. disso, só um pouquinho, Pedro. Antes disso, a gente tem um recadinho da nossa patrocinadora, a Fílmica. Chegou o final de ano e você finalmente vai poder descansar um pouquinho. Vai encontrar as suas pessoas favoritas e finalmente vai poder. Você vai encontrar as suas pessoas favoritas e quer alguma coisa para fazer com elas? Nesses dois casos, aproveite a Fílmica, a melhor plataforma de streaming para filmes cult e autorais de todo mundo. É um catálogo de mais de 550 títulos de 90 países diferentes, com estreias semanais para você e para sua família. Até o dia 5 de janeiro você pode adquirir a sua assinatura anual por apenas R$ 99,00 no Pix, mas é só até 5 de janeiro, tá? Vale aproveitar também para dar assinatura de presente para alguma pessoa querida nesse Natal. Fica aí a dica, não perde essa chance. Confere na descrição desse vídeo e você vai encontrar o link para a melhor plataforma de filmes independentes do país. Vai por mim! Desculpa, Pedro, tinha que ter te avisado antes. Vamos lá. Não, tranquilo. Eu gostei do comentário aqui do Ezenaide. Cachorrinho sempre me arranca um sorriso. De mim também. É a melhor propaganda. Sushi marcando história. Gente, é o seguinte, eu adorei que a Sofia falou ou não, porque o Churchill era terrível, tá? Antes de trazer aí a questão, ele foi um herói da Segunda Guerra. Sim, ele era anti-Hitler, mas só isso de bom, tá? A gente vai trazer também a biografia do Churchill. Mas assim, até como genocida, ele era talvez mais eficiente do que o Bolsonaro, porque matou mais gente, tá? Vamos lá, então, para a comparação da Michelle Bolsonaro, não esquecendo o recado absurdo que ela trouxe no final do ano passado. Olha só. Deixa eu botar o som. As maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. Sigam em frente, deixando de lado as decepções e creiam sempre que tudo, absolutamente tudo, está no comando do nosso amado Deus. Sofia, ela tá no modo do tipo contra as traições, entendeu? E aí as traições a gente fica sempre em dúvida se é o Flávio Bolsonaro ou se ela tá mandando um recado pro Jair mesmo, que ela quer ser a presidenciável. E aí a Michelle, tal como uma pessoa num relacionamento meio tóxico, possessivo, mandou essa mensagem aqui ontem, tá? Um líder religioso é aquele que sabe o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho, citando Winston Churchill. Você é grande, meu amor. Existe um Brasil de bem que te ama e ora por você. Vamos vencer os dias maus. Que Deus te abençoe. Te amo e estarei do seu lado. Essa é a Michelle Bolsonaro, tá, gente? Isso virou notícia no UOL, com a alta médica do Bolsonaro, né? O Bolsonaro recebeu a alta médica ontem e retornou à superintendência da Polícia Federal em Brasília, ou seja, foi mantido preso. Mais cedo, o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Para a defesa do ex-mandatário, o retorno à prisão pode piorar a saúde de Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Moraes afirmou que as prescrições médicas podem ser realizadas na PF. A decisão citou que o ex-presidente tem plantão médico 24 horas por dia, no local onde cumpre pena e medicamentos necessários, fisioterapeuta e entrega de comida produzida por seus familiares. O ex-presidente deixou o hospital por volta das 18h40. Ele foi escoltado por agentes da PF. O trajeto até a sede da PF é curto, menos de 1 quilômetro, e levou apenas alguns minutos. Bolsonaro manteve o quadro médico estável. Os médicos que acompanham o ex-presidente avaliaram que ele está com menos soluços e sem picos de pressão. Michelle deixou o hospital minutos antes. Ela saiu num carro preto e foi saudada por alguns simpatizantes que estavam diante do hospital. Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star em Brasília. Na semana passada, o ex-presidente passou por uma cirurgia para corrigir 2 hérnias inguinais
na região da virilha. Ele fez 3 procedimentos de tratamento de soluços, chamado de bloqueio anestésico do nervo frênico. O novo bloqueio para evitar soluços está descartado no momento. No sábado passado, Bolsonaro passou por uma intervenção de bloqueio do lado direito do nervo frênico e anteontem do lado esquerdo. Como apresentou novos episódios de soluço, o ex-presidente foi submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos. Então, assim, o Bolsonaro deve estar soluçando um pouquinho, mas tá bem, tá tranquilo e tá sendo comparado com o Churchill, que aí, Sofia, tem que lembrar qual que é o histórico do ex-premier do Reino Unido, que sim, resistiu à invasão dos nazistas, mas foi responsável pelo genocídio em Bengala, tá? O site Opera Mundi lembra desse histórico aqui do Churchill, que está sendo questionado hoje no Reino Unido. O premier britânico impôs políticas que provocaram uma das piores crises famélicas da história, matando até 4,5 milhões de pessoas de fome. É esse cara que a Michelle está comparando, viu, Sofia? Olha aí. No mundo inteiro, veículos de mídia estão se preparando para celebrar, esse texto é de novembro de 2024, os 150 anos do nascimento do premier britânico Winston Churchill. As chamadas divulgadas até o momento antecipam um tom laudatório que podemos esperar da cobertura, repleto de expressões como o homem mais importante do século XX e elegias ao papel desempenhado pelo primeiro-ministro na luta contra o nazismo. Um fato histórico deverá passar ao largo das celebrações, cuidadosamente omitido do currículo de Churchill, a fome de Bengala. Considerada uma das piores crises famélicas da história, a fome foi resultado direto das políticas impostas por Churchill, que matou até 4,5 milhões de pessoas, a maioria das quais crianças. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região Bengala, território que engloba o leste da Índia e parte de Bangladesh, ainda era uma possessão colonial do Império Britânico. A principal base de alimentação dos habitantes de Bengala era o arroz, que se tornava cada vez mais inacessível devido a uma conjunção de fatores. Cerca de 20% do arroz consumido pelos bengaleses era importado da Birmânia, outra colônia britânica situada no sudoeste asiático. Em 1942, entretanto, a Birmânia foi invadida pelo Japão, causando a interrupção do comércio de arroz com a Índia. Nesse mesmo ano, um ciclone atingiu a costa leste de Bengala, causando uma enorme inundação que destruiu boa parte dos arrozais. Com a destruição da safra, a população de Bengala passou a depender dos seus estoques de arroz e da importação de trigo para se alimentar. Entretanto, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, tinha outros planos. O premier britânico negou autorização para que as autoridades coloniais da Índia comprassem o trigo, afirmando que era prioridade suprir a escassez de alimentos dos aliados europeus. Ao mesmo tempo, Churchill ordenou que os produtores de Bengala enviassem seus estoques de arroz para o uso das tropas britânicas que estavam estacionadas na Grécia, no Egito e no Oriente Médio. Até mesmo os estoques excedentes foram requisitados pelo Império Britânico, visando armazenar o arroz em regiões menos propensas a serem invadidas pelo Japão. Cara legal, hein, Sofia? Super! Matou as pessoas de fome. Gente, o Churchill, vamos ser sinceros aqui. Ele é considerado um herói única e exclusivamente por causa da conjuntura da história naquele momento, né? Que é assim, quando do outro lado da guerra estão os nazistas. E veja bem, o Churchill também é importante uma coisa que o Opera Mundi nem menciona. Ele era anticomunista, tá? Ele não gostava do Stalin. Ele fez uma aliança com o Stalin porque era conjuntura. Não, é aquela história, né? Quando o outro lado são os nazistas, você tem aliança entre União Soviética e Estados Unidos, você vê Churchill virando herói, etc. E também, vamos lá, como estão aqui dizendo no nosso chat, né? É meio difícil ser pior que um nazi. Exatamente. Então, realmente, foi entregue de bandeja para o Churchill esse lugar de herói na história. Agora, a gente tem que lembrar que o nazismo, na prática que ele fez, é o que foi trazer para o centro do capitalismo, para o centro da Europa, dos Estados Unidos, o que já era feito. E sim, Estados Unidos também, tinha nazista nos Estados Unidos, não vamos fazer de conta que não tinha. Foi trazer
para o centro do capitalismo o que os capitalistas já faziam nas colônias, né? Então, basicamente, o que o Churchill fez foi fazer nas colônias o que os nazistas estavam fazendo no meio da Europa. É só isso. Então, não dá pra bater palma pra esse cara aí, por mais que os liberais adorem. Os liberais adoram bater palma, dizer que ele é que ele era um grande herói. Não era. Então, até que não é tão sem sentido ele ser citado pela Michelle, sabe? Combina. Acho que a única coisa que não é compatível mesmo, e aí nem ainda usando o Churchill, mas era também um fato de conjuntura, é que de fato ele fez uma defesa. Tô falando de estratégia militar, tá? Ele fez uma defesa efetiva do arquipélago do Reino Unido porque eles iam ser dizimados pelos nazistas. Essa genialidade o Bolsonaro nunca terá. Que era uma capacidade de pensar durante uma guerra. Agora, durante a mesma guerra, ele matou várias pessoas em Bengala de fome. Então esse é o Churchill também, tá? Pra aquela galera que endeusa ele é um genocida, tá, gente? Ah, mas Exato. população pobre não merece... era necessário? Pera lá, gente. 4,5 milhões de pessoas. E outra coisa, colonizador, né, gente? Colonizador não tem muito perdão, não. Não. Não é não, Sophie? Enfim. Não dá pra perdoar muito, não. Pois é, e é aquela história, né? O liberal, a única diferença entre o liberal e o fascista é que o fascista tá assustado, né? Eu acho que é Uhum. mais ou menos isso aí. Tava isso aqui pro Churchill. Uhum. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui lembrando sempre que, além de liberal, Churchill era, acima de tudo, um colonizador, gente. E colonizador... Tem colonizador que é nazista, tem colonizador que é liberal, tem várias vertentes que fizeram a mesma coisa na América e na África, tá, gente? Na Ásia. Exatamente. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.